Um abafado labirinto de galerias com 3 metros de largura, 4,5 metros de altura e 90 metros de comprimento. Seria simples para os engenheiros da Wehrmacht selar as entradas com explosivos depois. Os executores eram um grupo inexperiente. A maioria nunca tinha matado e muitos eram funcionários da burocracia com pouco treinamento militar. Kepler mandou caixas de conhaque para as fossas para acalmar os executores amadores. Mas em vez de acalmá-los, a forte bebida deflagrou uma terrível orgia de matança. Os condenados foram amarrados e levados em grupos de 5 à luz de tochas para os fundos das fossas, cada grupo acompanhado por 5 homens de Kepler. Em uma intersecção, o assistente de Kepler, Pribek, riscava da lista de seu mestre o nome que cada um lhe anunciava. Depois foram obrigados a se ajoelhar e virar a cabeça no ângulo adequado para receber a bala. Das 2 da tarde até as 8 da noite, os prisioneiros foram sistematicamente aniquilados. A chacina tornou-se cada vez mais medonha e caótica na medida em que os embriagados executores foram sendo tomados pela exaustão e pelo horror. O sistema entrou em colapso. As balas perdiam a precisão e mutilavam sem matar. Para não perderem tempo removendo cadáveres, faziam com que as novas vítimas ficassem sobre os corpos caídos. E quando o último tiro foi dado, enormes pilhas de mortos haviam se formado. Quando as notícias do massacre chegaram ao Papa através de seu confessor, ele levantou as 2 mãos para o céu e gritou: "Não pode ser." Sua última esperança de que os alemães fossem civilizados demais para levar a cabo sua ameaça havia morrido nas fossas ardeatinas. O conde Dalla Torre, editor-chefe do Osservatório Romano, o jornal do Vaticano, escreveu um editoral condenatório para a primeira página, que seria entendido apesar de não estar assinado como a voz do próprio Papa. Mas a peça publicada, revisada pelo Papa, reduzia um protesto vibrante a uma censura geral a uma violência trágica. O medo era que uma situação já grave piorasse. So, according to the Vatican paper, the victims were the Germans, the culprits were the partisans, and the people massacred were sacrificed. Às 23 horas do dia 11 de maio, os aliados deflagraram a Operação Diadema, no fronte do Monte Cassino, lançando força maciça em um ataque destruidor que finalmente cruzou os rios Rápido e Garigliano e penetrou no Vale Liri, há tanto tempo bloqueado. No dia 23 de maio, a 6ª Corporação, com um pesado reforço, acionou a Operação Búfalo, a metade norte do movimento convergente, irrompendo da cabeça de ponte em Anzio. O general Clark recebeu ordens para sair de Anzio e ir para o leste para pegar os alemães que se retiravam para o sul. Em vez disso, ele acelerou os principais quadros de seu exército em direção a Roma para impedir que os britânicos chegassem lá primeiro e roubassem sua glória. Um historiador classificaria esse movimento como militarmente tão estúpido quanto insubordinado. Como Clark fez apenas uma fraca investida no sentido de liquidá-los, os nazistas se retiraram facilmente da cidade, rumo ao norte. Em vez de ser destruído em uma armadilha mortal, Catherine ficou livre para formar mais linhas de defesa acima de Roma e lutar até o fim da guerra. Clark tinha sua Roma, seu sonho de ser o primeiro a entrar, suas manchetes, sua glória e uma cidade ainda intacta. Os partisãos de Tompkins tinham protegido a infraestrutura e os monumentos da cidade contra sabotagens. June 4th, we delivered the city to them absolutely intact. And that's again, all of this is due to the Italian partisans wanting to help the Allies, giving their lives. 20 of my closest workers are dead, were shot and buried in the Ardeatine caves. Calcula-se que 66 mil partisãs foram mortos ou feridos resistindo aos alemães e que cerca de 312 mil soldados aliados morreram nos eventos que envolveram a batalha por Roma.
De algum modo, em uma das mais duras campanhas da guerra, um alvo prioritário não se transformou em cidade arrasada como Stalingrado ou Dresden. Os antigos tesouros da arte e da arquitetura da cidade eterna sobreviveram milagrosamente intactos. Quando a guerra na Europa terminou em maio de 1945, não havia mais sinais da terrível batalha por Roma, a não ser a amargura, o luto, uma busca de castigo e de reflexão em relação a crimes tanto de responsabilidade quanto de omissão. O Papa celebrou uma retumbante missa pela vitória na Praça de São Pedro, onde ele foi aplaudido e venerado. A justiça foi aplicada aos mais cruéis ocupantes alemães. Pietro Kohl morreu de 17 tiros desferidos por um pelotão de fuzilamento aos 27 anos. O capitão Theodore Dennecker enforcou-se em sua cela. A condenação do marechal de campo Albert Kesselring foi reduzida à prisão perpétua e ele foi solto em 1952. Herbert Kepler também foi sentenciado à prisão perpétua, mas fugiu em 1977 e morreu na Alemanha aos 77 anos. O capitão da SS, Erich Friedeck, fugiu para a Argentina e às vezes voltava para Roma em excursões de férias. Capturado em 1994, foi condenado à prisão perpétua em detenção domiciliar. Até hoje, a ação na Via Rasella, que terminou no horror das fossas ardeatinas, pesa sobre os velhos partisãs, uma ferida que não cicatriza. While they refused to take responsibility, they weren't even given a chance to surrender themselves to the Germans. Yet, the connection is there, and it's very painful to listen to these elderly people, old people, talk at a time of peace of the meaning of an act of war. Até hoje, Pio XII permanece no centro de Roma como uma figura em meio a uma tempestade. Ele foi considerado como um candidato à santificação por servir como um mediador heróico na triste ocupação e por ter escondido judeus fugitivos nas propriedades da igreja. Mas alguns sugerem que, por seu papel na terrível batalha por Roma, ele seria chamado de o Santo do Silêncio. Mais de meio século após 90 mil soldados aliados e cidadãos romanos terem caído na batalha que durou 9 meses, Roma resiste, chegando a seu terceiro milênio de crueldades que sempre vêm e sempre se vão. Uma produção extraordinária. Os cenários mais impressionantes. O melhor equipamento para a aventura. E um herói. The History Channel apresenta a segunda temporada. Em Busca da Verdade. Josh Benson arriscará tudo. Todas as terças, às 22 horas. Somente por The History Channel. Desde o começo, pensávamos que tinham sido construídos com apenas um propósito: levar-nos de um lugar ao outro. Think again. Bill Duggar mostra as novas formas de usar os automóveis mais radicais. Automaníaco, todas as sextas, às 21 horas. Somente por The History Channel. Todos temos vivido histórias que merecem ser contadas. Visita da Rainha Isabel ao governo chileno de Eduardo Frei Montalva em 1968 no Autódromo de Pucón. 1954, meu avô Felipe na fronteira entre a Índia e o Nepal em sua missão de transporte das equipes da primeira expedição argentina ao Himalaia. 1962, meu pai saltando sobre os vales da Aragua, Venezuela. No ano seguinte, ele se tornou campeão sul-americano de paraquedismo militar. Fotos para o futuro. Acesse www.